Em 20 de abril de 1999, a Columbine High School, uma escola comum do interior do Colorado, vive um verdadeiro pesadelo. 2 alunos do último ano invadem a escola armados e cometem o que ficaria conhecido como um dos maiores massacres escolares dos Estados Unidos. Em 2024, o massacre de Columbine, como ficou conhecido no mundo inteiro, completou 25 anos. E ainda abala sobreviventes e moradores da pequena cidade de Columbine, sendo considerado um dos marcos mais obscuros da história dos Estados Unidos. Olá, eu sou a Nelly e esse é o Creep On, um canal que se dedica inteiramente a falar sobre mistérios, histórias sombrias e crimes reais. No episódio de hoje, o massacre de Columbine. Oi gente, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando mais um episódio aqui do Creep On, e eu já quero iniciar esse episódio pedindo desculpas a vocês pelo áudio dos últimos vídeos que eu soltei aqui no Creep On. Provavelmente quem acompanha o canal notou que o áudio não estava muito bom. Isso é porque eu estava tendo um problema na captação do áudio e eu não estava conseguindo resolver. Eu demorei muito para entender o que estava acontecendo. E agora, eu acredito que o áudio desse vídeo já vai estar tudo ok, já vai estar tudo normal, porque eu consegui identificar qual era o problema e fiz alguns testes, então eu acho que vai dar tudo certo, que o áudio vai sair bom. Eu espero que vocês me desculpem aí pelos últimos vídeos que não tava com uma qualidade tão legal de áudio, e a partir de agora, se tudo der certo, o áudio volta ao normal e vocês vão ter aí uma qualidade melhor. Também vou aproveitar a deixa para pedir para você que ainda não é inscrito aqui no Creep On, por favor, se inscreva e ative as notificações para você ficar por dentro sempre que sair vídeo novo por aqui. Se você quiser e se você puder, também me segue nas redes sociais, eu vou deixar passando aqui na tela, mas vai ter o link aqui embaixo no box de informação de todas as minhas redes sociais. Columbine é uma cidade do estado do Colorado, nos Estados Unidos. Uma cidade pequena com cerca de 24 mil habitantes. Uma pequena cidade do interior do país com casas bonitas, cercas brancas e famílias normais. O dia 20 de abril de 1999 parecia só mais uma terça-feira normal na vida dos habitantes de Columbine. Os adultos se preparavam para ir para os seus empregos e as crianças e os adolescentes se preparavam para irem para a escola. Eric Harris e Dylan Klebold eram alunos do último ano do ensino médio da Columbine High School. O ano letivo nos Estados Unidos termina em junho e em abril daquele ano os garotos já estavam na reta final daquela etapa de suas vidas acadêmicas. A maioria dos colegas do Dylan e do Eric estavam se preparando para a formatura, escolhendo as universidades onde iam estudar, alguns já sabiam para quais universidades iriam, e tudo corria aparentemente normal na vida escolar dos alunos da Columbine High School. O Eric e o Dylan eram melhores amigos, eles se conheciam há uns bons anos, mas pelo menos há 3 anos eles tinham ficado muito próximos e tinham se tornado melhores amigos. Eles estavam sempre juntos e era muito comum ver eles tanto na escola quanto fora da escola juntos. Eric Harris nasceu em Wheatland, no Kansas, e a família dele se mudava frequentemente, pois o pai do Eric, Wayne Harris, era um piloto de transporte da Força Aérea dos Estados Unidos. A mãe dele, a Catherine, era dona de casa. A família se mudou para Littleton, no Colorado, em julho de 1993, quando o Wayne, o pai do Eric, se aposentou do serviço militar. Durante um período, eles viveram em casas alugadas ali em Littleton, até que em 1996 eles compram uma casa própria mesmo ali para a família e se estabelecem em Littleton. E é nesse período que o Eric passa a estudar na Columbine High School. O Eric e o Dylan já se conheciam antes de 1996, mas foi mais ou menos nesse período, quando o Eric vai estudar na Columbine High School, que eles se tornam muito amigos e acabam ficando inseparáveis. Sempre que você viu o Eric, o Dylan estava junto e vice-versa. O Eric, ele era inteligente, considerado até charmoso, tirava boas notas e não tinha problemas de socialização e nem para conversar com garotas. Pelo menos durante uma boa parte da vida dele, era assim que ele era visto. Dylan Klebold nasceu em Lakewood, no Colorado, é filho do Thomas e da Susan Klebold. Os pais dele eram pacifistas e frequentavam a igreja luterana. Eles eram envolvidos
com trabalho voluntário na igreja e eram bem ativos mesmo ali na comunidade onde eles viviam. O Dylan e o Byron, que era o irmão mais velho dele, também eram muito ativos na igreja, frequentavam aulas de crisma da tradição luterana e estavam sempre ali junto com os pais na igreja. Tanto o Dylan quanto o Byron tiveram seus nomes inspirados em poetas. No caso do Dylan, o nome dele foi inspirado no nome do Dylan Thomas, que é um dramaturgo muito famoso. Depois do massacre de Columbine, a mãe do Dylan ficou em silêncio durante 15 anos. Ela não falou no assunto, ela não justificou os atos do filho, mas depois desse período ela quebra o silêncio escrevendo um livro chamado O Acerto de Contas de uma Mãe. E nesse livro ela conta como ela sofreu pela morte do filho e ao mesmo tempo por tudo que o filho havia feito. Em um determinado momento do livro, ela fala inclusive que ela rezou para que o filho dela morresse durante o ataque e para que tudo aquilo acabasse. E como aquilo foi difícil para ela. Talvez o momento mais difícil da vida dela. O momento em que ela teve que pedir a Deus para que o seu filho morresse. Ela conta que eles sempre tiveram uma relação muito boa, uma relação muito próxima, que o Dylan era muito próximo deles, né, da família, dos pais. Mas ela fala que de uns anos, né, antes do ataque, ele tinha, sim, começado a ter um comportamento mais quieto, mais reservado, mais calado, mais distante da família, mas que ele nunca demonstrou, principalmente dentro de casa, atos de violência. Ela nunca chegou a pensar que o filho dela estaria planejando um ataque, um massacre, como ele estava, de fato. Depois que o ataque aconteceu, vários diários do Dylan e do Eric vieram a público. E os diários do Dylan, em particular, eles demonstravam a mente de alguém que estava em uma depressão muito profunda. Sim, existem pontos nos diários que são muito perturbadores no nível de racismo e de preconceito, mas a maior parte dele, assim, no geral, é intrinsecada em uma mente depressiva, sabe? Uma pessoa que está num estado de depressão tão profunda que a única coisa que ela anseia é pela morte. Na Columbine High School, Eric e Dylan costumavam participar de produções de teatro na escola. Operavam produções de vídeo e se tornaram assistentes de computador. Eles eram muito bons em informática e ajudavam aos professores, inclusive, durante as aulas de informática, se tornando, assim, basicamente uma espécie de monitores. Eles tinham muito destaque nessa área, eles se destacavam muito quando o assunto era informática e tudo mais. Eles atuavam mesmo como uma espécie de monitores, ajudando os professores durante as aulas de informática. Existem muitas controvérsias de como era realmente a relação do Dylan e do Eric com relação aos seus outros colegas e aos seus professores. Logo que o crime aconteceu, em 1999, se iniciou uma discussão sobre o bullying ter sido o principal motivo deles terem cometido o massacre. Depois de um tempo, essas informações a respeito de bullying foram questionadas e até desmentidas em vários livros, matérias de jornais e documentários. Mas, nos diários dos meninos, existem algumas passagens que reforçam a ideia de que o bullying realmente acontecia. Não tem como a gente ter certeza absoluta de quais eram os motivos que levaram esses meninos a cometerem atos tão terríveis. Até porque eles também morreram durante o massacre, eles tiraram as suas próprias vidas. Então não dá pra gente ter certeza absoluta se o bullying realmente foi o motivo. O Eric foi categorizado por especialistas que estudaram o caso como tendo traços de psicopatia. Ele era carismático quando queria ser e parecia nutrir um ódio generalizado e um desejo de matar. Essa opinião, no entanto, é bem controversa. Muitos especialistas vão por essa linha de pensamento, principalmente com relação ao Eric, né? Abordam a persona dele dessa forma. O Dylan, no entanto, não se encaixa dentro dessa perspectiva, mas o Eric é colocado em muitos artigos sobre o caso como tendo sido o grande idealizador do ato e que teria feito isso pelo puro prazer de matar. O Eric, ele não era uma pessoa que tinha depressão, ele não sofria com depressão como o Dylan, pelo menos não de uma forma que fosse tão acentuada, que desse para se perceber de uma forma tão clara. Ele
realmente tinha, principalmente nos seus diários, trechos que denotavam um ódio imenso pela sociedade no geral. Não era só pelos seus colegas de escola ou pelos seus professores, mas pela sua família, pela comunidade em que ele vivia, no geral, por toda a sociedade estadunidense. Ele queria que essas pessoas sofressem. Esse era o intuito do massacre. Trazer para essas pessoas um sofrimento, sabe? E ele sentia, né, um certo prazer em planejar esses atos. Ele achava que matar aquelas pessoas traria prazer para ele. O Eric fala como queria cometer o maior massacre de todos os tempos, superando inclusive o massacre de Oklahoma que havia acontecido alguns anos antes, de 1999. E em Oklahoma, 160 pessoas haviam morrido. Se o massacre de Columbine tivesse se concretizado da forma como eles planejaram, mais de 400 pessoas teriam morrido. O massacre de Columbine definitivamente não foi um dos massacres que mais matou pessoas nos Estados Unidos. Se a gente comparar, por exemplo, com o massacre de Oklahoma, a gente vai ver que morreram 13 pessoas em Columbine, enquanto em Oklahoma morreram 160. Mas a questão aqui, que eu acho que torna esse crime tão emblemático e que deixa as pessoas tão chocadas, é a forma como ele ocorreu. Os meninos planejaram o massacre durante 1 ano e meio. Eles escreveram sobre esse ato. Eles fizeram vídeos para deixar como uma espécie de legado para eles. Eles desenvolveram ali toda uma perspectiva, sabe? Houve todo um planejamento para que aquilo acontecesse. Os diários, os comportamentos dele, a forma como eles lidaram com tudo aquilo, a forma como eles conseguiram as armas, como eles conseguiram aprender como fazer explosivos e bombas, tudo isso tornou esse crime tão cruel e terrível. Já em outros trechos do diário do Eric, ele fala com muito ressentimento da forma como ele era tratado pelos seus outros colegas na escola, como eles desprezavam ele, rejeitavam ele e o Dylan, como eles eram realmente expurgados, sabe, de certos grupos, e as pessoas não queriam estar com eles. Existem também relatos de colegas deles que estudaram com eles na Columbine High School e que foram sobreviventes do massacre, que corroboram essa ideia do bullying, que eles realmente sofriam bullying na escola, que os professores eram, sabe, passivos, não faziam nada e que os alunos eram muito cruéis com eles. Não era que isso acontecesse diariamente, várias vezes por dia, mas que normalmente as pessoas não queriam estar com o Eric e com o Dylan, colocavam mesmo eles assim como sendo, sabe, pessoas dignas de rejeição e em muitos momentos aterrorizavam eles com alguns atos. Tudo que eu vou relatar para vocês aqui não tem a intenção de justificar ou amenizar os atos do Dylan e do Eric. Na realidade, o que eu quero trazer para vocês é uma visão ampla das várias nuances que eu pude encontrar estudando sobre esse caso, lendo sobre ele, fazendo pesquisas sobre ele. As perspectivas que a gente pode ter desse acontecimento tão terrível para que a gente consiga, de uma mínima forma, entender as motivações, o que leva dois adolescentes de classe média que tinham todo um futuro pela frente a cometer um dos maiores massacres dos Estados Unidos. E a fazer isso de uma forma tão premeditada, levando cerca de 1 ano e meio para planejar todos os detalhes do ataque. Em 1996, Eric Harris criou um site que inicialmente seria para hospedar mapas que ele e o Dylan haviam criado para o jogo eletrônico Dom. Nesse site, o Eric deu início a uma espécie de blog, e nesse blog ele falava sobre alguns pensamentos, sobre os seus pais, sobre a escola e sobre os seus amigos. No final daquele ano, o site já continha manuais de como causar prejuízos, assim como instruções de como fazer explosivos caseiros e artigos em que o Eric descrevia os problemas que ele e o Dylan estavam causando na comunidade em que eles viviam. No início de 1997, as postagens nesse blog já começavam a demonstrar o ódio generalizado que o Eric tinha pela sociedade, em particular pelos seus colegas de escola. As pessoas não costumavam acessar o site do Eric, então as pessoas não tinham conhecimento sobre ele, era pouco visto, poucas pessoas conheciam ele. Mas o Dylan deu o endereço desse site para um amigo deles, que era o Brooks Brown, que a gente também vai falar mais sobre ele mais na frente. A
A mãe do Brooks descobre sobre o site, fica aterrorizada com tudo que ela viu ali e acaba denunciando o Eric pro xerife. Um investigador chamado Michael Guerra foi responsável por averiguar essas questões relacionadas ao site e ele acaba visitando o site do Eric e vendo que ele estava fazendo várias ameaças contra os colegas dele de escola, contra os professores dele, dizendo que fazendo ameaças mesmo assim de morte para essas pessoas. Só que no site não falava nada sobre como ele pretendia fazer esses atos, ou se ele realmente faria. Era mais assim textos demonstrando que ele gostaria que aquelas pessoas morressem. O site também falava sobre o Eric estar fabricando bombas caseiras e tinha uma lista de pessoas que ele queria matar. O Michael Guerra chegou a solicitar um mandado para ir fazer uma verificação na casa dos Harris, mas esse pedido nunca foi atendido. E ele acabou não conseguindo verificar se o Eric realmente estava fazendo explosivos ou se era tudo só uma fantasia dele. Em janeiro de 1998, o Eric e o Dylan acabam sendo presos porque eles roubaram algumas ferramentas e outros itens que estavam em uma van estacionada em Littleton. Eles foram presos, eles chegaram aí perante o juiz, pediram desculpa, confessaram que realmente tinham feito isso e foram condenados a participar de programas de reabilitação juvenil, onde eles passariam por várias palestras sobre controle da raiva e outros aspectos e também fariam trabalhos comunitários para pagar a sua pena. Eles acabaram sendo liberados mais cedo desse programa porque eles tinham um bom comportamento e aparentemente estava dando bons resultados. Nessa época, o Dylan já abusava de álcool e as pessoas não sabiam. Ele já tinha problemas para lidar com essa situação com o álcool. Tudo isso porque ele era um garoto que tinha depressão, que estava doente, que não conseguia externalizar isso. A gente precisa também deixar claro que a gente está falando de outros tempos. A gente está falando de 1999. A depressão ela não era tão debatida como é hoje. As pessoas não tinham tanto cuidado quando alguém demonstrava comportamentos depressivos. Às vezes, inclusive, muitas pessoas achavam que era pura frescura. Hoje em dia, as pessoas já falam que é frescura, que dirá em 1999. Depois que o massacre aconteceu, vários trechos dos diários dos garotos foram divulgados. Eu vou ler alguns desses trechos para vocês. Em um dos trechos do diário do Dylan se lia, abro aspas, "Vocês estão dando merda pra gente há anos. Porra! Vocês vão pagar por toda essa merda. Nós não estamos nem aí, porque vamos morrer fazendo isso." Em outros trechos do diário do Eric, a gente consegue ler, abro aspas, "Eu odeio vocês por me deixarem de fora de tantas coisas divertidas. E não digam, bem, isso é culpa sua, porque não é. Vocês tinham meu número de telefone. E eu perguntei e tudo mais, mas não. Deixem o garoto esquisito Eric de fora de tudo isso." Fecho aspas. Além desses trechos que, de certa forma, deixa claro que eles tinham um sentimento de rejeição por parte de outros colegas, a gente tem o testemunho de alguns amigos deles da época de escola. Vários desses colegas dizem como o Dylan e o Eric eram categorizados como estranhos e esquisitos e que por vezes eles eram impopulares e sofriam bullying na escola. Mesmo assim, com essas fontes e com esses testemunhos de colegas deles reafirmando que eles eram realmente vítimas de bullying, várias outras fontes, jornais, a mídia no geral, acabou desmentindo tudo isso e dizendo que não passava de uma grande mentira, que eles eram rejeitados e que sofriam bullying, e que tudo isso estava sendo levantado para tentar justificar os atos deles. E mais uma vez eu quero reforçar aqui nesse vídeo que a minha intenção ao levantar esses pontos não é de forma alguma justificar os atos do Dylan e do Eric. O que eles fizeram foi terrível, não tem justificativa. Eles tiraram a vida de 13 pessoas. Eles destruíram várias famílias, incluindo as famílias deles. Mas a gente precisa levantar todos esses pontos, a gente precisa levantar todas essas questões, porque a gente está falando de adolescentes e a gente precisa começar a entender que tudo isso faz parte de uma grande corrente. São vários elos de uma corrente que juntos demonstram
Como um crime, principalmente um crime como esse, é um ato muito complexo. Depois que aconteceu o massacre de Columbine, várias discussões foram levantadas sobre jogos de videogames, sobre o porte de armas nos Estados Unidos, sobre a facilidade que os meninos tiveram em adquirir armas e também em adquirir conhecimento de como fabricar bombas e outras coisas. Como esse acesso estava tão fácil para eles, sabe? A sociedade como um todo teria uma culpa, né? Digamos assim, nessa questão. Só que é muito mais fácil a gente culpabilizar somente o bullying ou somente a negligência dos pais, né? E eu nem tô dizendo que realmente existiu, a forma como isso foi colocado em cima da família desses meninos. Quando, na verdade, um crime, ele nunca é cometido por um único fato isolado, é uma junção de muitas coisas que acontecem. E levantar todos esses pontos pode trazer pra gente uma visão mais ampla do que aconteceu, para que a gente consiga entender e às vezes até identificar coisas parecidas. Eu tô falando isso como uma pessoa que foi professora por anos, gente. Eu fiz pedagogia, eu dei aula por anos e eu sei que lidar com essas situações não é fácil. Até porque crianças e adolescentes, elas ainda estão em fases de desenvolvimento. Bullying é algo muito pesado. Eu sofri bullying por muitos anos na minha vida. Durante todo o ensino fundamental, eu fui vítima de bullying. Em parte do ensino médio também. É muito complicado a gente lidar com essas coisas, sabe? Lidar com esses sentimentos. A gente se sentir rejeitado pelas pessoas. Não é uma justificativa. É realmente tentar entender o que aconteceu. Para vocês terem ideia de como era pesada essa situação, alguns colegas de escola do Dylan e do Eric chegaram a dizer que jogaram neles fezes. Outros alunos se reuniram e acabaram jogando fezes neles. Em outro momento, no refeitório, enquanto estava todo mundo ali comendo, vários alunos cercaram eles e começaram a jogar ketchup neles. E os professores, inclusive, estavam na lanchonete, acabaram vendo e não faziam nada. Isso é uma coisa muito pesada, imagina só, você ser constrangido a esse ponto, sabe? Se você já tem problemas psicológicos, problemas mentais, lidar com tudo isso pode ser ainda mais difícil. O massacre foi planejado pelos garotos por cerca de 1 ano e meio. Nos meses anteriores ao massacre, o Dylan e o Eric adquiriram várias armas. Eles compraram, de alguma forma, que a gente não tem certeza absoluta de como foi, porque eles eram menores de idade, inclusive, 2 pistolas de 9mm, 2 espingardas calibre 12, um rifle e um revólver. Eles conseguiram na internet várias instruções e construíram diversas bombas caseiras, incluindo aí coquetéis Molotov e bombas de propano. Eles também cortaram os canos das espingardas para que fosse mais fácil eles ocultarem as armas. Na manhã de terça-feira, 20 de abril de 1999, o Eric e o Dylan saíam de casa como se fosse mais uma manhã comum. A família deles achava, inclusive, que eles estavam indo para a escola. A mãe do Dylan conta no livro dela que o Dylan acordou muito mais cedo e ela estranhou aquilo porque ele estava saindo de casa bem mais cedo do que de costume. Então ela vai atrás dele para tentar saber o que estava acontecendo, por que ele estava saindo de casa tão mais cedo. Ela vai até a cozinha e já vê ele saindo pela porta. Então ela questiona ele se vira para ela e fala: não está acontecendo nada. Tchau. Essas foram as últimas palavras que o Dylan falou para sua mãe. Ela fala, inclusive, como ela se sente culpada de, naquele momento, ela não ter segurado o filho dela e impedido ele de sair de casa. E é muito triste a gente pensar que ela perdeu um filho, que ela foi culpabilizada por anos pela mídia, pela comunidade em que ela vivia, pelo que ele tinha feito, e que ela carregava sobre ela, além da tristeza da perda do filho, essa culpa que era sempre empurrada pra cima dela. Gente, se o ângulo tiver mudado um pouquinho, vocês me desculpem, é que eu tive que parar a gravação para atender o portão, e aí eu voltei e eu acho que mudou um pouco. Mas enfim, vamos continuar aqui o vídeo. Ao invés de irem para a escola, como as suas famílias achavam, o Eric e o Dylan foram até um campo que ficava a cerca de 4 quilômetros da Columbine High School e armaram algumas bombas ali. Essas bombas estavam programadas para explodir por volta das 11h14 daquela manhã, e o intuito principal daquela bomba
era distrair o corpo de bombeiros, porque eles iriam ficar ocupados indo até lá para ver o que estava acontecendo e não iriam para a escola. Depois disso, o Eric e o Dylan saem cada um em seus respectivos carros e se dirigem até a Columbine High School. Por volta das 11h10 da manhã, eles chegam separadamente à escola. O Eric estaciona o seu carro no estacionamento para alunos júnior, na entrada sul da escola, enquanto o Dylan estaciona o seu carro no estacionamento para alunos seniors, que ficava na entrada oeste da escola. A lanchonete da escola, que era o alvo principal dos ataques, ficava bem no centro dos dois estacionamentos. Após deixarem seus carros nos respectivos estacionamentos onde eles chegaram, eles estacionam os carros ali nos estacionamentos da escola, que ficava em cada saída da escola, e deixam bombas escondidas dentro dos carros, programadas para explodirem por volta do meio-dia. Depois disso, os dois se dirigem até a lanchonete, onde eles deixam as suas mochilas contendo cerca de 9 quilos de explosivos. Eram bombas de propano que estavam programadas para explodirem por volta das 11h17. Esse seria um horário de pico na lanchonete. Era o horário do intervalo, então a maioria dos alunos da escola estariam ali para fazer a sua refeição. E a intenção dos meninos era fazer uma espécie de ataque terrorista mesmo. Eles queriam que a maior parte dos alunos já morressem ali na lanchonete. Se as bombas de propano que estavam na lanchonete houvessem explodido na sua totalidade, com a sua capacidade total, provavelmente a maior parte dos alunos que estavam na lanchonete teriam sido mortas ou gravemente feridas. Tinham cerca de 480 alunos no local. Outra coisa que provavelmente teria acontecido e que estava nos planos dos garotos era que a biblioteca teria caído, porque eles deixaram as mochilas exatamente no local que ficava bem abaixo da biblioteca. Então, com o impacto, era muito provável que houvesse ali um desmoronamento e a biblioteca fosse atingida. Eles deixam as bombas na lanchonete e vão para os seus carros, para os seus respectivos carros. A ideia deles era a seguinte: qualquer sobrevivente da explosão que tentasse escapar seria morto a balas. Os funcionários da segurança da Columbine High School não perceberam as mochilas dos meninos. Primeiro porque eles estavam trocando as fitas bem no momento em que os rapazes foram lá deixar as mochilas. E em segundo lugar, porque a gente está falando de uma escola que naquele momento tinham cerca de 480 adolescentes comendo e que estavam também com mochilas. Então não tinha como eles perceberem aquelas duas mochilas ali. Elas meio que se perderam no meio de tantas outras mochilas. Quando o Eric e o Dylan voltam para os veículos, para esperar a explosão, o Eric encontra o Brooks Brown, aquele garoto que tinha recebido do Dylan o endereço do site do Eric e que a mãe dele tinha denunciado o Eric para a polícia. O Eric e o Brooks, eles tinham tido um desentendimento por conta disso, mas eles tinham voltado a se falar há pouco tempo. E o Brooks estava ali fumando um cigarro no estacionamento. O Eric chega próximo a ele e o Brooks acha estranho que o Eric estivesse ali, já que naquela manhã ele tinha percebido que o Eric tinha faltado a uma prova de matemática muito importante. Então, o Brooks começa a conversar com o Eric e fala: poxa, cara, você perdeu a prova e tal. E o Eric diz: nada disso mais importa. O Eric olha nos olhos do Brooks e fala: Brooks, eu gosto de você. Vai embora daqui agora. Brooks imediatamente entende que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Ele nem questiona o Eric, ele simplesmente sai da escola e vai embora. A explosão das bombas da lanchonete falharam. Elas até chegam a explodir, mas em uma capacidade muito pequena que nem foi perceptível. As pessoas ouviram e acharam até que era alguma bombinha que tinha sido colocada ali por algum aluno veterano para fazer uma espécie de brincadeira. E os garotos percebem que isso tinha acontecido. Então, eles partem para uma espécie de plano B, que eles chamavam de o dia do julgamento, que era basicamente entrar na escola fortemente armado e atirar em qualquer pessoa que passasse pela frente deles. Às 11h19, a estudante de 17 anos, Rachel Scott, estava lanchando com o seu amigo Richard Castal. Eles estavam sentados na grama ao lado da entrada oeste da escola. Richard viu quando um dos garotos jogou uma bomba caseira na grama, que praticamente não explodiu, então ele achou que era só uma brincadeira. Nesse momento, uma das testemunhas viu o Eric gritar: vai! Vai! E o tiroteio começou.
Os 2 atiradores tiraram suas armas de dentro dos casacos e começaram a atirar no Richard e na Rachel. Rachel foi baleada 4 vezes e morreu instantaneamente. Richard recebeu vários tiros, ele conseguiu sobreviver, mas ele ficou paraplégico pelo resto da sua vida. Não se sabe quem começou a atirar primeiro, mas o Richard fala que a Rachel foi atingida antes dele e quem atirou na Rachel foi o Eric. Após atirarem contra as 2 primeiras vítimas, Eric retirou seu casaco e apontou sua 9mm para a escada em direção a 3 alunos: o Daniel Holbrook, Sam Graves e Lacey Kirk. Os 3 amigos estavam subindo as escadas quando se depararam com os 2 atiradores. Todos os 3 jovens foram baleados e feridos. Dentro da escola, alguns dos alunos acreditavam que estavam testemunhando algum tipo de brincadeira de alunos mais velhos, como uma espécie de trote feita pelo Eric e pelo Dylan. Mas, na lanchonete, Dave Sanders, um professor de informática, rapidamente percebeu que não era uma brincadeira, mas sim um ataque contra a escola e começou a tentar tirar o máximo de alunos da lanchonete. O Eric e o Dylan retornam ao local onde eles começaram o tiroteio e começam a atirar em 5 alunos que estavam sentados na grama. Michael Johnson, de 15 anos, foi atingido no rosto, na perna e no braço, mas ele acaba conseguindo correr e escapa do tiroteio. Mark Taylor, de 16 anos, foi baleado no peito, nas pernas e no braço. Ele caiu no chão e fingiu que estava morto. Os outros 3 alunos escaparam ilesos. O Dylan desceu as escadas e foi em direção à lanchonete. No meio do caminho, ele encontra o Lance Kirkland, que estava ferido, e começa a pedir ajuda para ele. E o Dylan olha para ele e fala: "Claro que eu vou te ajudar." Pega a arma e dispara mais uma vez contra o rosto do garoto. O Daniel Hogby e o Sam Graves haviam conseguido descer as escadas. Sam, ele já estava sem conseguir mexer as pernas, então ele foi meio que rastejando, puxando seu corpo com seus braços. Ele conseguiu chegar na porta de entrada ao oeste da escola e lá ele desmaiou. O Dylan encontra o Daniel, que já estava ferido devido aos tiros que ele tinha recebido do Eric, e acaba atirando nele mais vezes. O Daniel acaba perdendo a vida no massacre de Columbine. O Dylan então passa por cima do Sam Graves, que estava desmaiado bem ali na entrada oeste, e entra na lanchonete. Vários policiais e especialistas que estudaram o caso acreditam que o Dylan foi verificar as bombas que estavam na lanchonete para ver o motivo pelo qual elas não haviam explodido. O Eric desceu as escadas e começou a atirar em vários alunos que estavam sentados perto da entrada da lanchonete, ferindo gravemente e paralisando parcialmente Anne Mary Oakley, de 17 anos, enquanto ela tentava fugir. Dylan saiu da lanchonete após verificar as bombas e subiu as escadas, se encontrando novamente com Eric. Eles seguem atirando aleatoriamente contra qualquer aluno que eles encontram pelo caminho. Eles vão andando até a entrada oeste da escola e jogando várias bombas caseiras, mas poucas delas explodem. Enquanto isso, dentro da escola, a Patty Nilsson, uma professora de artes, percebe o movimento que estava acontecendo. Ela acredita ser uma espécie de trote de alunos veteranos e sai para tentar falar com os meninos e pedir para eles fazerem silêncio. Quando ela sai junto com o outro aluno, os garotos começam a atirar nas janelas do prédio e vários estilhaços desses tiros, vários estilhaços de vidros que foram causados por esses tiros atingem o aluno que estava com ela. Rapidamente, os 2 entram, ela vai para a biblioteca, pede para todos os alunos que estão lá se esconderem embaixo das mesas e começa a ligar para a emergência. 911. Yes, this is Sharon at Columbine High School. We have shots being fired. Okay. The guy is in a black trench coat. Jerry, there's that guy. They just shot somebody inside the cafeteria. I'm going to have to try and get out of here and call you back. Às 11h22 da manhã, o zelador da escola percebe que tem algo muito errado acontecendo. Ele aciona o vice-xerife Neil Gardner, que era responsável por fazer a ronda ali nos arredores da Columbine High School. Às 11h23, Neil ouviu em seu rádio que uma mulher havia sido atingida. Ele deduz então que ela poderia ter sido atropelada. Ao sair de seu carro de patrulha no estacionamento dos alunos, às 11h24, Neil ouviu outro chamado vindo do rádio da escola, no qual dizia: "Neil, há um atirador na escola." Eric estava na entrada oeste, bem diante
diante do estacionamento onde o Neil estava e imediatamente sacou o rifle e atirou contra Neil Gardner. Eles estavam a cerca de 60 metros de distância e trocam vários tiros. Nem o Eric e nem o Neil são atingidos nessa troca de tiros. Nesse momento, 2 pessoas já haviam sido mortas e 10 pessoas tinham sido feridas pelos tiros dos garotos. De volta à escola, o Eric e o Dylan continuam atirando aleatoriamente, jogando várias bombas caseiras. A maioria dessas bombas não explode, quando explode são explosões pequenas. Eles também estão jogando coquetéis molotovs, esse tipo de coisa, porque eles estavam fortemente armados, gente. Para vocês terem uma ideia, depois que acabou tudo e a polícia recolheu as armas e as munições, eles perceberam que os garotos tinham munição suficiente para matar praticamente todas as pessoas que estavam na escola, né? Então eles tinham basicamente um arsenal de guerra com eles. Eles vão até a escada oeste da escola e entram no corredor da biblioteca. O Dave Sanders, aquele professor que percebeu logo no início que tinha alguma coisa errada acontecendo, ele praticamente tinha conseguido esvaziar a lanchonete. E ele estava, junto com outro aluno, indo em direção à biblioteca. Ele se encontra com o Dylan e o Eric no corredor da biblioteca. Quando ele percebe que são os meninos, os atiradores, ele e o outro aluno dão meia volta e começam a correr. Mas os garotos sacam as armas e começam a atirar neles. O aluno não é atingido, mas o Dave Sanders é. Ele rasteja até o laboratório, onde tem vários outros alunos e outros professores escondidos. E um desses alunos, Aaron Hansen, que estava em outra sala, mas que mesmo em meio àquela confusão, conseguiu ser levado por alguns professores até o laboratório, começou a fazer os primeiros socorros no Dave Sanders. Ele tinha treinamento, ele tinha feito um treinamento ali na escola mesmo, e ele sabia fazer os primeiros socorros. Ele fica ali tentando estancar o sangue do professor durante 3 horas. Infelizmente, Dave Sanders foi mais uma vítima fatal do massacre de Columbine e não conseguiu resistir. A gente agora vai entrar na parte em que o Eric e o Dylan vão até a biblioteca. E foi a parte mais pesada, né? Se é que pode haver algo mais pesado do que o que eu acabei de contar para vocês até agora. Mas com certeza foi o local onde houveram mais vítimas concentradas. A maioria das pessoas que morreram em Columbine morreram no massacre da biblioteca. Enquanto estava se desenrolando o tiroteio, a Patty Nilsson, aquela professora que estava na biblioteca junto com alguns outros alunos, estava no telefone com o 911. Ela estava contando o que estava acontecendo, que tinham atiradores na escola, que várias pessoas estavam feridas. E foi exatamente enquanto ela estava no telefone que o Eric e o Dylan entram na biblioteca. Haviam 52 alunos, 2 professores e 2 bibliotecários que estavam se escondendo dentro da biblioteca. Eles entram lá por volta das 11h29. E, ao entrarem na biblioteca, o Eric automaticamente grita: levantem-se. Ele falou em um tom de voz tão alto que a pessoa que estava na linha com a Patty Nilsson conseguiu escutar. Depois do massacre, várias testemunhas disseram que ouviram os garotos gritarem, abro aspas, todos os atletas levantem-se. Nós vamos pegar os caras com bonés brancos. Fecho aspas. Eles falaram isso com referência a bonés de beisebol branco, que era tradição dos alunos que eram atletas na Columbine High School usarem. Como ninguém se levantou, o Eric falou, abro aspas, ótimo, vou começar a atirar assim mesmo. Fecho aspas. Ele começou a atirar em direção a algumas mesas que estavam ali na sala e um aluno chamado Evan Todd foi atingido por alguns estilhaços, mas ele não ficou gravemente ferido. Os atiradores foram para o lado oposto da biblioteca, até 2 fileiras de mesas de computadores. Evan Todd se escondeu atrás do balcão administrativo. Kyle Velasquez, de 16 anos, estava sentado debaixo da fileira norte das mesas de computadores. Dylan atirou e matou Kyle, atingindo-o na cabeça e nas costas. Dylan e Eric colocaram suas mochilas cheias de munição na fileira sul dos computadores da biblioteca e recarregaram suas armas. Depois de fazer essa recarga nas armas, eles vão até as janelas e falam: agora vamos matar alguns policiais. E começam a trocar vários tiros com a polícia que já estava ali no estacionamento que dava acesso às janelas da biblioteca. Depois de ficar um tempo atirando, contra a polícia, o Dylan vai em direção a uma mesa próxima onde 3 alunos estavam tentando se esconder. Eram eles Patrick Ireland, Daniel Stampton
e Mike Hall. Então ele simplesmente começou a atirar ao acaso, atingindo os garotos. O Eric, que estava ali próximo também, vai em direção a outros alunos e começa a atirar aleatoriamente. Ele atinge um aluno chamado Steven Cornell, de 14 anos. Ele é atingido no pescoço e vem a morrer devido aos ferimentos. Eric vai até a fileira da frente das mesas da biblioteca. Tem uma garota se escondendo ali embaixo daquelas mesas. Ela era uma menina chamada Cassie Bernal, de 17 anos. Ele coloca a cabeça assim, próximo ao local aonde a Cassie estava escondida e fala: achou. Depois disso, ele atira uma única vez na cabeça dela e ela morre instantaneamente. Quando ele atira na Cassie, ele tá segurando a espingarda só com uma mão e ela dá, o coice que as pessoas falam quando atira, e o impulso que ela deu acabou pegando no rosto dele e quebrando o nariz dele. Ele começa a sangrar muito e algumas testemunhas falam que ele fica meio zonzo nesse momento, provavelmente devido à pancada e ao sangramento. Após matar Cassie, Eric andou até outra mesa, onde a aluna Brie Pasquale estava sentada ao lado da mesa. Eric perguntou para Brie Pasquale se ela queria morrer, e ela respondeu implorando por sua vida. Enquanto Eric provocava Brie Pasquale, Dylan percebeu que Patrick Ireland estava tentando ajudar Micah Hall, aqueles outros garotos que foram atingidos logo que eles entraram na biblioteca. Enquanto Patrick estava tentando ajudar o amigo, o Dylan atirou contra ele uma segunda vez, atingindo ele 2 vezes na cabeça e 1 vez no pé. Patrick ficou inconsciente, gravemente ferido, mas sobreviveu. O Dylan caminhou até outra fileira de mesas e lá ele encontra escondido 3 alunos. O Isaias Shores, de 18 anos, o Matthew Katcher, de 16 anos, e o Craig Scott, que era o irmão mais novo da Rachel Scott, a primeira vítima do massacre de Columbine. Todos os 3 eram atletas e populares. O Dylan tenta tirar o Isaias de debaixo da mesa e começa a fazer insultos racistas contra ele, chamando o Eric para junto deles. O Eric então se junta ao Dylan e os dois começam a fazer vários insultos racistas contra o Isaias. O Eric atira queima-roupa no peito de Isaias e mata ele na hora. Depois disso, ele se ajoelha e atira contra o Matthew, que também morre instantaneamente. Então, o Eric grita, abro aspas, quem quer ser o próximo a morrer? O Dylan atinge vários outros alunos, ferindo eles gravemente. E o Eric atira mais uma vez, mortalmente, contra uma outra aluna. A vítima fatal agora era Lauren Townsend, de 18 anos. O Eric então se aproxima de outra mesa onde 2 garotas estavam escondidas e as vê chorando. Ele simplesmente olha para elas e diz, patéticas. Nicole Nolan e John Tomlin, ambos de 16 anos, são atingidos pelo Dylan. O John tenta fugir, ele é chutado pelo Eric e o Dylan começa a atirar nele novamente, matando ele na hora. Nesse mesmo momento, o Eric atira contra uma garota de 16 anos chamada Kelly Fleming. Ele atira nela com a sua espingarda e ela também morre instantaneamente. Eles voltam até o centro da biblioteca e começam a recarregar suas armas. Eles encontram um outro aluno chamado John Savage, que era amigo do Dylan e que achava, inclusive, que os garotos estavam ali para matar somente atletas. E ele só olha para os meninos e diz que não quer problemas e que não tem nada contra eles. Ele fala o nome dele e diz, inclusive, que ele era amigo do Dylan, que ele conversava com o Dylan. E pergunta para ele o que eles estavam fazendo. O Dylan responde, apenas matando pessoas. O John olha para o Dylan e pergunta se eles iriam matar ele. O Dylan pergunta, o quê? E ele repete a pergunta e o Dylan simplesmente olha para ele e fala, não, vai embora daqui. E o John consegue sair e escapar ileso. O Eric se vira e começa a atirar aleatoriamente em uma fileira de mesas. Ele atinge um aluno de 15 anos chamado Daniel Moser. O Daniel tenta se defender e meio que parte para cima do Eric. O Eric atinge ele 2 vezes no rosto, matando ele ali mesmo. Os 2 atiradores caminham em direção ao sul e atiram aleatoriamente contra outra mesa, atingindo Jennifer Doyle, de 17 anos, e Austin Eubanks, também de 17 anos, e matando Corey DePotter, de 17 anos. Corey foi o último a morrer no massacre da biblioteca.
às 11h35 da manhã. E mais tarde foi mencionado por tranquilizar seus amigos e mantê-los calmos durante a situação. Não houve mais feridos depois das 11h35 da manhã. Os garotos mataram 10 pessoas na biblioteca e mais 3 antes de entrar lá. Dos 56 reféns que estavam na biblioteca, 34 ficaram feridos. Várias testemunhas disseram que ouviram o Eric e o Dylan conversando entre si e dizendo que não conseguiam mais sentir a mesma adrenalina quando estavam atirando nas pessoas. É aí que o Dylan fala para ele que eles deveriam usar as facas agora, porque além do arsenal que eles tinham de armas de fogo, eles também estavam com várias facas. Os garotos se afastam das mesas, vão até o balcão da biblioteca e jogam um coquetel molotov. Só que o coquetel molotov não chega a explodir. Eles dão a volta no balcão da administração da biblioteca e encontram o Evan Todd, que havia sido baleado por eles e que estava ali usando seu boné branco, já que ele era atleta, e sentindo muito medo. Nesse momento, os garotos começam a zombar dele e a rir dele. O Evan olha para os garotos e fala que não quer nenhum problema, que não quer se meter na história. Dylan olha para ele e fala: "Você costumava me chamar de boiola. Quem é o boiola agora?" Os atiradores continuam provocando Evan por um tempo e debatendo se deveriam ou não matá-lo. Mas o nariz do Eric estava sangrando muito. E isso pode ter feito com que eles decidissem sair da biblioteca. Era 11h36 quando eles saem da biblioteca. Eles tinham chegado lá por volta das 11h29. Então, pode parecer que demorou muito tempo tudo isso que eu acabei de relatar para vocês. Mas foi apenas 7 minutos toda a ação deles dentro da biblioteca. Eles saem da biblioteca e começam a andar pela escola, provocando vários alunos que estavam escondidos nos banheiros, que estavam escondidos em salas. Eles vão olhando para dentro das salas e ameaçando as pessoas, mas eles não matam mais ninguém depois disso. Eles continuam andando pela escola, vão até a lanchonete, verificam as bombas e ficam andando mesmo pela escola por alguns minutos. Eles provocam alguns incêndios na escola também durante esse tempo, mas não foi nada grave, nada que chegasse a ferir alguém. Eles saem andando pelos corredores, atirando aleatoriamente, sem rumo, mas nenhum outro professor ou aluno é atingido nesse momento. Eles chegam a voltar para a biblioteca, que agora já estava vazia, porque os sobreviventes tinham conseguido sair de lá, e eles trocam mais alguns tiros com a polícia dentro da biblioteca. Isso é questão de alguns minutos só. Por volta do 12h08, algumas testemunhas que estavam escondidas em algumas salas de descanso da biblioteca, trancadas, escutam uma contagem. O Eric e o Dylan falam: 1, 2, 3. Depois disso, seguem-se alguns tiros. Os dois cometeram suicídio. O Eric atirou contra o céu da boca com uma espingarda e o Dylan atirou contra si mesmo na têmpora esquerda. Patrick Ireland, um dos garotos que foi atingido no tiroteio da biblioteca, teve que ser socorrido pela janela. Ele meio que foi colocado, assim, o corpo dele pela janela e tinham 2 policiais que estavam embaixo, em cima de uma ambulância, para tentar pegar ele. Ele estava realmente muito mal e tinha que ser atendido imediatamente. Ele acaba caindo da janela, os policiais não conseguem segurar ele e ele cai em cima do capô do carro. Ele fica ainda mais ferido, mas ele consegue sobreviver. A ação da polícia foi muito criticada, tanto pela demora que eles tiveram em entrar, na escola, quanto pela falta de estratégia, porque eles entraram por uma entrada bem mais distante do local onde estava acontecendo o tiroteio. Eles também foram muito criticados por terem deixado o Patrick cair de uma altura de mais de 7 metros, agravando ainda mais o quadro do garoto, que já estava gravemente ferido. Por volta das 3h22 da tarde, os últimos reféns foram retirados em segurança da escola. Chegava ao fim um dos maiores massacres escolares da história dos Estados Unidos, que vitimou 13 pessoas e mais os 2 atiradores, o Eric e o Dylan, que cometeram suicídio naquele dia. Após o fim dessa situação toda, vários debates foram levantados em relação ao Eric e o Dylan. Muitas pessoas começaram a culpar as famílias, como se toda a responsabilidade estivesse nos pais que não conseguiam controlar os seus filhos. Esse foi um debate que durou muito tempo.
outras coisas como os videogames que os garotos jogavam. Isso foi levantado por muito tempo como um dos principais motivos pelo qual o massacre de Columbine aconteceu. Isso se reflete, inclusive, até hoje. Sempre que a gente tem adolescentes cometendo crimes violentos, um dos primeiros pontos que são levantados são os jogos que esses adolescentes usam, né? Que eles jogam. Como se simplesmente o fato de um adolescente jogar um jogo fizesse com que ele cometesse um crime. E não fosse, assim, uma junção de diversos fatores, sabe? Eu acho que a gente precisa parar de tentar simplificar as coisas que não são simples. Eu sempre toco nessa tecla aqui no Creep On. Mas é real, gente. As coisas não são tão simples. Não é o único fator que leva alguém a cometer um crime tão perverso como esse. O pai do Eric, enquanto o tiroteio estava acontecendo, ele chega a ligar para o 911 falando que o filho dele provavelmente seria um dos atiradores. E isso gerou ainda mais debates, dizendo que a família sabia que os filhos tinham essa possibilidade. E como que eles permitiram chegar nesse ponto? Eu acho que é muito fácil a gente tentar jogar a culpa somente nos pais, né? Ah, porque não cria o seu filho direito? Ai, porque não sei o quê. Quando na realidade as coisas não são tão simples. Educar filhos não é uma tarefa tão simples. E eu falo isso como uma pessoa que não quer ser mãe, tá? Que não tem o interesse de ter filhos, exatamente por saber que não é tão simples assim você ter a carga de educar um outro ser humano. O bullying também foi outra questão que foi muito levantada e muitas pessoas diziam que quem levantava essa pauta do bullying estava tentando justificar os atos dos dois atiradores, quando na realidade a gente só se questiona até que ponto esse tipo de atitude que os outros colegas tinham em relação aos dois garotos influenciaram eles a chegar no ponto que eles chegaram. E tentar simplificar toda essa situação pode ser muito cômodo para nós enquanto sociedade e para as autoridades. Mas, no geral, são muitos os elos que formam a corrente de um crime tão terrível assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado do episódio de hoje do Creep On e eu vou terminar por aqui com essa furadeira aí ligada na casa do meu vizinho. Não sei se vocês estão ouvindo, mas provavelmente sim. Eu tenho certeza que ele tá derrubando essa casa, gente. Faz mais de um mês que tem uma quebradeira horrível ali. Mas enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado do episódio de hoje do Creep On. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio.